tinham uma beleza descomunal, porém uma beleza natural, e entraram para a indústria do entretenimento. Entraram numa direção como que num trem descarrilhado, e onde elas terminaram? No fundo do poço. Para elas, para essas mulheres, não era o que faltava em suas vidas, mas o que elas ainda não tinham alcançado: subidas meteóricas e quedas vertiginosas das rainhas da fantasia. É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. A primeira que a gente vai falar é sobre a Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio, pelo que eu pesquisei, desde nova teve uma vida muito conturbada, muitos problemas com os pais. Ela começou a ser modelo muito cedo, ainda na adolescência, e por conta disso ela se achou muito auto-independente, né? Não conseguia se colocar numa condição de limites, não aceitava limites, tinha dificuldade de convivência com a mãe e com o pai também, tanto que a mãe se afastou dela, né? A imprensa fala muito sobre isso, esse afastamento de parentes próximos, inclusive a mãe dela. Não sei se agora ela está conversando com a mãe, mas não se relacionava, era uma distância completa da família, tanto que no enterro do pai dela, ela não foi. Ela teve um problema muito grave em 1996, quando o namorado dela, que era um empresário, ele já tinha tentado várias vezes, né, a galgar, subir, né, na vida, e realizado vários projetos, inclusive projetos de música com uma banda. Eles se desentenderam, eles ficaram mais de 3 horas numa briga que no lugar que eles estavam, as pessoas de fora, né, podiam ouvir, no prédio, né, que eles estavam, as pessoas de fora podiam ouvir, até que culminou em ele se autotransferir para o além na frente dela. Fora isso, ela teve muito problema com o uso de substâncias, né, ilícitas. Inclusive ela veio para Rondônia, eles vieram gravar Med Maria, uma série que ia contar a história da Madeira Mamoré, uma rodovia que foi construída aqui e que muitas vidas foram ceifadas, né? Muitas pessoas morreram. Acredita-se que mais de 5.000 homens entregaram suas vidas ali naquele lugar, tentando construir aquela ferrovia. E ela veio para cá fazer essas gravações com Fábio Assunção, outros atores também da Rede Globo, mas ela e o Fábio Assunção parece que tiveram um acontecimento ali em Porto Velho, que eles tiveram de ser socorridos, quase uma overdose com o uso de substâncias ilícitas, mas isso foi abafado, não podia espalhar, não podia se falar naquele assunto, nem espalhar isso daí. Então a gente não tem uma comprovação, porque abafaram o caso e teve várias paralisações nas gravações. Segundo as pessoas conversavam, era em função dos problemas com ela e com o Fábio Assunção, por causa de um uso de algumas coisas que eles usavam. Ela teve vários conflitos na televisão durante o tempo que ela estava gravando. Inclusive o diretor Denis Carvalho chegou a falar várias vezes sobre que era muito difícil lidar com ela, que ela era uma pessoa muito mimada, desequilibrada. Ele chegou a dizer que ela era insuportável, inconvivível. E aí, em 2010, ela estava até gravando uma novela da Rede Globo. Ela iria protagonizar essa novela e ela não foi e desapareceu, assim, sem dar explicação. Parece, ela nunca disse isso, que ela parou para não enlouquecer. Esses são os boatos. Ela fugiu, se escondeu, se tornou incomunicável para tentar viver. Agora a próxima é Vera Fischer. Vera Fischer, o histórico terrível, também bem cedo, né, ganhou o concurso de Miss Brasil 1969 e foi para a televisão, mas problemas graves com a conduta, postura pessoal, também uso de substâncias ilícitas e o descontrole completo. Ela tinha uma queda, vamos dizer assim, pela cocaína ou coca, e também o álcool, que ela bebia muito mesmo. Então ela teve diversos desentendimentos
profissionais, inclusive saídas polêmicas de novela, né, que ela teve de ser afastada em algumas por causa de não chegar atrasada, não ir e ter de ser penalizada severamente para ver se ela melhorava o seu padrão, mas também não houve muito êxito nisso. Também ela teve muitas polêmicas públicas, discussões em lugares, enfrentamentos com pessoas, até com fãs dela mesmo, né? Problemas com fãs. Também dentro da casa dela, ela foi acusada e foi para a justiça por causa dela agredir a babá do seu filho com uma tesoura. Também no casamento dela com Felipe Camargo, uma loucura o casamento, era briga, discussão, muitas brigas graves mesmo, onde ficou claro, né, que os dois iam para as vias de fato, se machucavam e ele foi parar no hospital mais de uma vez. Uma vez ele estava com alguns cortes, parece que era em decorrente algumas facadas. Outra vez ele quebrou o braço. E teve uma vez também, essa da babá foi em 1996. Foi em 97, ela surtou, quebrou a casa dela. Foi com outro marido, não foi com Felipe Camargo, não. Ela estava casada com outro marido e ela surtou, quebrou a casa todinha. Por fim, né, ela passou por diversas internações em clínicas, passou por 5 internações, até que ela diz que conseguiu deixar os vícios e deixar toda essa vida louca, né, essa coisa difícil para trás, porque ela tinha um sentimento de perseguição. Gente, isso aqui é uma coisa bem interessante da Vera Fischer. Ela tinha um sentimento de perseguição por causa da beleza dela. Ela entendia que ela era linda demais, linda de morrer. E aí o que acontecia? Os homens ficavam em cima dela, querendo ela por tudo. Então ela tinha esse terror dessa perseguição de todos os homens por causa da beleza única e extraordinária dela. Além de que as mulheres também ridicularizavam ela, menosprezavam, humilhavam, até as colegas de trabalho mesmo. Ela disse que tinha muitos problemas com as colegas de trabalho que tentavam ali, não é boicotar, mas como que sabotar, né, no trabalho dela, prejudicá-la, porque elas tinham raiva que ela era bonita demais. E os maridos, né? Os maridos não aguentavam, porque era ciúme demais, eles eram enlouquecidos por ela por causa da beleza dela. Então, ela tinha, não sei se tinha ou ainda tem essas coisas na cabeça. Mas o tempo chega para todo mundo, né? E embora elas corram atrás de tantas cirurgias plásticas, de tantos procedimentos para continuar vivendo uma fantasia, as que não conseguem, né? O tempo passa e agora Vera, né, tá com 70 anos de idade, tendo de se conformar, e que foi muito difícil, a invisibilidade. A próxima que eu quero falar aqui é a Priscila Fantin. Ela trabalhou, fez várias novelas, mas desde quando ela começou, né, ela já começou a não se sentir muito bem com a questão da vida e do personagem. Ela sentia uma pressão e ela tinha dificuldade de lidar com essa pressão da indústria do entretenimento, porque as novelas são entretenimento e é uma pressão para você seguir um padrão. Você tem de fazer igual aos outros e cumprir todas aquelas coisas, e muitas das coisas ela não queria e ela tinha dificuldade nessa relação, né, de ter de submeter a coisas que na cabeça eram difíceis, e também a questão dos personagens, que ela disse que não conseguia se desligar dos personagens e trazia os personagens para a própria vida, e isso trouxe para ela muito conflito e confusão, né, na vida pessoal, conflitos internos por causa da intensidade dos personagens. Ela chegou a ir para a França e trabalhar de garçonete na França. Ela saiu, né? Ela deixou tudo. E aí o que aconteceu? Deixou tudo e foi para a França, foi trabalhar de garçonete lá, mas aí também não se encontrou, aí voltou. E teve um podcast que ela participou, que ela chegou a dar uma palhinha assim, falando que em algum momento da vida dela, ela teve medo da loucura. A cabeça dela falava com ela e ela ficava assim, para de falar, né? Eu não quero isso, não quero viver dessa forma. Então ela sofreu
com a pressão profissional, ela sofreu pela dificuldade de viver mais a fantasia que a realidade, confundir a realidade com a fantasia, porque também ela fala uma coisa importante. Não era só a encenação naquele momento que você está gravando. Depois você tem de se apresentar para os entrevistadores, depois você tem de se apresentar para os fãs. Você continua encenando quando você não está encenando e você acaba que não tem uma vida própria. Também no auge da carreira, o que ela fez? Ela pulou, ela saiu e não quis mais e foi cuidar da sua própria vida, mesmo buscando ainda se encontrar naquilo que ela possa fazer e que ela gosta de fazer até hoje. Amy Winehouse, essa aqui morreu aos 27 anos de idade e o pai dela deu umas entrevistas e falou sobre ela. Ele disse que ela era muito teimosa. Desde muito nova, ela não aceitava que ninguém ditasse para ela o que ela tivesse que fazer ou a orientasse, mostrasse para ela um melhor caminho. Não, ela não aceitava, ela era muito desobediente, muito teimosa, e essa moça teve uma vida pessoal e profissional completamente perturbada. Ela tinha muitos vícios, inclusive tem vídeos dela, né, não sei se já foram tirados das redes, mas ela fazendo uso de umas coisas, né, tem um vídeo dela usando êxtase lá em pó, a cocaína também, e fumando, né, aquele negócio dos crack de futebol, então fumando aquele negócio também, tudo junto num vídeo só. Agora você imagina depois de uma situação dessa, como que a pessoa fica, né? Ela começou a aparecer demonstrando uma magreza intensa, confusão mental no palco, inclusive ela esquecia as letras da música ou simplesmente assim, do nada decidia, saía do palco e não voltava mais. Também ficava sem fôlego, sem voz, problemas com fãs também, briga com fãs, prisões, visitas lá na delegacia. Não é falar prisões, né? Tem que falar uma coisa bonita. Ela foi fazer visita na delegacia, foi até condenada a 2 anos de prisão, porque ela agrediu o gerente de um teatro. E aí ela foi condenada a 2 anos de prisão em regime aberto. E na peça Cinderela, ela estava tão para lá de Bagdá que ela começou no meio da peça a gritar palavras feias, coisas obscenas, fazer gestos obscenos. Isso aí ela fazia também. Tinha umas coisas que davam umas loucuras nela e ela começava a fazer uns gestos não muito adequados, né? Então ela na peça Cinderela começou do nada assim no meio do palco a falar obscenidades. Agrediu fãs, tinha conduta obscena e ela aparecia de vez em quando sem roupa também. Tinha esse negócio, né? Até parece que uma vez ela esteve aqui no Brasil e viram ela lá na sacada, tava, né, meio sem roupa lá. E dizem que ela partiu para o além por causa de intoxicação alcoólica, né? Mas muitos falam que não foi exatamente isso, que foi o nome bonito que colocaram para over, que ela teve, né, por causa do excesso de doses de coisa que ela usou em determinado dia, e aí passou para o além. Mas aí dizem que não, naquele dia não, que ela não importa se naquele dia ela não fez, se era natural dela fazer, o corpo já estava completamente destruído, e aí naquele momento aconteceu, simples assim. Ela teve tantas dificuldades que marcou uma festa de aniversário, fez tudo para a própria festa de aniversário e depois faltou na própria festa de aniversário. Ela esqueceu que ela tinha feito ou não quis ir, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ela não chegou nem aí na própria festa de aniversário. A verdade é que o entretenimento é uma indústria que exige uma performance das pessoas, que não está nem aí com essas mulheres, que só quer dinheiro, é uma indústria. Precisa de resultados, e aí exige dessas mulheres o que elas não aguentam. Não é uma vida de ganhar, de ter, de ser elevada, é de ser sugada, de ser explorada. Essa é a condição. E depois completamente arruinado, porque qual foi a condição dessas mulheres? Elas foram as rainhas da fantasia e terminaram como? Como que está a vida da Vera Fischer? Como que está a vida da Ana Paula Arósio, que continua escondido?
da Priscila Fantin, que tem de continuar cuidando da própria saúde mental, porque até hoje é um risco. Ela nunca mais quis se envolver tão profundamente, né? Fica só comendo pelas beiras, porque não consegue ter um certo equilíbrio normal. E a Amy Winehouse, olha o que foi a vida dessas mulheres. Isso é exemplo para ser seguido. É isso que você quer para a sua vida? A verdade é que a gente não precisa de muito para viver. A gente só precisa de paz, de normalidade, de equilíbrio, naturalidade, viver com tranquilidade. Olha o que você achou da vida dessas meninas. Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Existe um padrão espiritual para a vida humana. E essa vida, quando ela sai desse padrão, o fim único é a ruína. Então vai lá, conheça meus livros, nos apoie para que a gente continue produzindo esse conteúdo e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração, te fortaleça, abra seus olhos para você não cair nesses abismos e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.